Olá a todos, na semana passada nós iniciamos o capítulo 47, a volta de Laura, que Dona Laura é a mãe do Lísias, né? É uma trabalhadora ali muito dedicada, e André Luiz estava inicialmente hospedado na casa dela, né? Ele passa ali pelo umbral, depois ele é recolhido no Ministério do Auxílio e em seguida ele vai ali para a casa da Dona Laura, que é a mãe do Lísias. E ela está se preparando para voltar para a Terra. Nós vimos aqui que as pessoas vão na casa dela como se fosse uma despedida, né? E passam rapidamente, mas os amigos íntimos ficam até mais tarde, naquele bate-papo ali bastante produtivo, alegre, né? Mas eles notavam ela mais circunspecta, mais retraída, mais preocupada. E ela diz ali ao ministro Genésio das preocupações dela de voltar para a Terra e falhar, não é? Falhar. Então nós falamos isso na semana passada, que não é porque um espírito maduro, não é porque um espírito que tem tanto crédito que ele não tem um receio de voltar aqui para a Terra. E aí vale aquela reflexão, né? Que quanto mais o espírito tem responsabilidade, mais ele ganha autonomia, mais ele ganha liberdade, até para ajudar na decisão ali do próprio reencarne da volta aqui para a Terra. Então ele pode participar mais ativamente da decisão de como vai ser a vida, o seu corpo, quais os caminhos que ele vai seguir, quais os desafios que ele vai enfrentar. Mas isso é proporcional a uma maturidade do espírito. Um espírito como, por exemplo, o pai do André Luiz, ele não teria esse direito de escolha. Ele nem tinha plena noção de que ele estava voltando para a Terra. Tamanha era a dificuldade dele. Mas voltar para a Terra, no caso do pai do André Luiz, a gente viu que era uma bênção, era necessário, por ele ter se envolvido ali com várias mulheres, ter iludido, ter prometido. Então, voltar para a Terra, estar ali abrigado num corpo físico, para ele seria uma bênção, porque do outro lado, a espiritualidade, ele estava muito mais sujeito às influências negativas que ele vinha recebendo. Isso não é uma regra, né? Por isso que a gente está pontuando ali caso a caso. Então a Dona Laura fala aí desses receios, dessas preocupações, né? E o Genésio fala para ela, não, mantenha-se firme. É uma bênção alguém como você que volta para a Terra com tantos créditos, com tantas horas ali de trabalho, né? Os bônus horas que a gente já falou aqui nesse estudo. E aí o ministro continua dizendo: eu não ignoro que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Vejam, ele fala, eu sei das sombras que todos podemos agasalhar, né? Das lutas que todos temos, mas nós temos que ter coragem, né? É aquela frase que diz, poxa, mas eu estou com medo. E alguém fala, ok, vá com medo, mas vá, né? E vá com coragem, como ele diz aqui. E relembrando a origem da palavra coragem, cor é de coração, né? E o agem aí é de agir, ou seja, agir com coragem é agir com coração, colocar a nossa alma ali, nosso impulso para que a gente enfrente ali o obstáculo. Por isso é que ele diz coragem e caminhe adiante. Vamos ajudá-la a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesmo. Olha que interessante, ele vai estimulá-la para que ela trabalhe pelo bem dos outros. O que sempre é bom reforçar, trabalhar pelo bem dos outros não significa nos anularmos, não cuidarmos de nós mesmos, né? Porque ainda tem muito forte essa ideia de que fazer alguma coisa para alguém significa anular. Mas no caso desses espíritos, ajudar os outros é um prazer, é uma satisfação, é até uma necessidade, porque a própria pessoa já tem esse impulso tão forte, impulso que nós estamos aprendendo a desenvolver, né? E eles já têm isso. E aí o Genésio continua dizendo, o grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo.
Então veja, a gente pode sair lá do outro lado para voltar aqui para a Terra com muitas ideias, com muitos estudos, preparados, mas a hora que a gente chega aqui, o grande perigo é o egoísmo, né? E dentre tantas definições do egoísmo, uma que é particularmente rica é aquela que fala que o orgulho, o egoísmo, né, é nós não nos vermos como somos, ou seja, nós nos vemos maiores do que somos. Atribuímos à nossa personalidade um conceito maior do que é. E aí, infinitas vezes a gente vai lembrar aquilo que Frei Fabiano diz: humilde é aquele que não se acha nem mais, nem menos do que ninguém. É uma pessoa simples, equilibrada. Então, equilibrado, ele não se acha nem mais, nem menos. É uma pessoa que tem ali uma dignidade natural. Então, o egoísmo é o grande problema, é o grande risco, né? Quando a gente ali olha só para o nosso próprio umbigo, como a gente se considera o centro do universo e como a gente às vezes se sente assim, a gente quer que as pessoas atendam os nossos desejos, os nossos conselhos, que as pessoas olhem para nós, né? E olhando muito para nós, a gente não tem olhar para o outro, de entender qual é a fase que a pessoa está passando, qual é a história de vida que ela tem, né? Aquela questão muito rica que fala que as pessoas muitas vezes erram por falta de maturidade, não por crueldade, não por um desejo explícito, deliberado de fazer o mal a alguém, né? Então o egoísmo nos faz ali centrar a nossa atenção, nosso foco em nós mesmos, né? Esse orgulho, esse egoísmo. Então é uma tentação quando chegamos aqui na Terra. Por isso é que é tão importante as leituras, as reflexões, as meditações, né? As conversas boas, para que a gente vá gradativamente tomando a consciência de quem somos, das nossas potencialidades, daquilo que podemos fazer, mas também temos uma consciência clara de quais são os pontos que ainda nos afligem, quais são as dificuldades que nós temos, né? E olhando para isso, para as qualidades, não com esse orgulho, não se achando superior, mas também quando percebemos as nossas dificuldades, os nossos pontos de melhoria, não nos crucificarmos por isso, mas que tudo isso seja um impulso, seja uma alavanca, percebendo que há muito ainda para aprender, muito, muito, há um longo caminho pela frente. Então alguém, quando vê esse caminho pela frente, ele fala: poxa, quanta coisa boa ainda tenho para aprender, quanta coisa ainda para viver. Ou tem aquele que pode pensar: está muito longe, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não estou preparado. Ou aquele que olha para trás e pensa: poxa, já fiz tanta coisa, eu sei tanto, eu sou tão bom, para que eu vou ficar me esforçando, provando para os outros? Então vejam, sempre o equilíbrio, né? De valorizarmos sim as conquistas, mas olhando para frente pensando: há muito, mas há muito que aprender, né? E a leitura desses livros, desses relatos desses espíritos que já passaram pelo que nós estamos passando, eles nos dão norte, nos dão um farol, o próprio exemplo maior que é de Jesus, que é o Mestre, pensando o que Jesus faria nessa situação, qual seria o olhar dele, né? Então isso, o Evangelho é uma bússola, é um farol ali, que ajuda a guiarmos o nosso pensamento, a nossa atitude, em meio a tantas turbulências, né? O bombardeio de informações que nós vivemos. Então essa serenidade que a gente precisa ter para pensar com calma, para escolher com calma, né? E a Dona Laura então diz, né? Aqui, ela fala, aqui, né, em nosso lar, nós contamos com vibrações espirituais da maioria dos habitantes, educados quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos uma defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz no mar imenso de forças agressivas. Olha que interessante o que ela fala, que lá em nosso lar, ainda que eles tenham as dificuldades, as vibrações espirituais ali, às vezes não são as melhores, mas eles são educados
quase todos nas luzes do Evangelho. Não é? Quase todos. E ainda que essas velhas fraquezas de cada um, elas venham à tona, há essa educação ali espiritual, há esse conjunto de vibrações harmoniosas que ajuda no equilíbrio do indivíduo. Então, se estamos num lugar ali que levamos uma dificuldade nossa, um sentimento difícil, mas há tanta coisa boa, há tantos pensamentos bons, que a gente vai sendo envolvido por aquilo e aquilo nos ajuda. Agora, aqui na Terra, a gente vem com boa intenção, mas a gente sabe como das vibrações antagônicas, pesadas, né? Imagina, por exemplo, que nós estivéssemos em São Paulo, na Avenida Paulista, meio-dia de uma sexta-feira, e olhássemos lá de cima para baixo. Que tipo de vibração a gente perceberia? De agitação, de ansiedade pelo final de semana, de preocupações, não é? Então, manter um pensamento sereno e equilibrado no meio dessa multidão é muito mais difícil do que estarmos em nosso lar, que ali são vibrações mais serenas, mais tranquilas. Claro, existem as dificuldades, ninguém é santo ali, mas é um ambiente muito melhor, mais acolhedor, mais equilibrado, de melhores influências. Então ela fala aí dessa dificuldade que ela teria de quando voltar aqui para a Terra, né? Mas olha o que o Genésio diz. E quando fala que na Terra, nossa boa intenção é como se fosse bruxuleante luz. Bruxuleante é uma luz fraca, frágil, né? Então, às vezes a nossa intenção nessa fala dela é como se a intenção dela boa fosse ali uma luz fraquinha, né? Diante das vibrações que ela encontraria aqui. Mas vejam que o ministro Genésio responde: não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente um campo de luta. Toda luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Esse ponto é extremamente importante, quando ele fala para ela: não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O que ele quer dizer com isso? Às vezes temos tanto medo, até pânico, né? Damos tanto peso, tanta importância ali para a ação de forças que não são do bem, de um obsessor, que nós desprezamos a nossa fé. Colocamos na balança muito mais o medo do que a fé. E quando a gente tem um medo excessivo, nós, como ele fala, nós damos poder ali. Nós armamos o inimigo para que nos ataque, para que nos torture. Porque o medo, ele gera insegurança. Então, voltando àquilo que ele falou na semana passada, nós temos que confiar ali em Deus, mas temos que confiar ali em nós mesmos para que a gente possa, então, nos defendermos, nos protegermos, né? E quando ele fala aqui que o campo das ideias igualmente é um campo de luta, é o exercício ali para que pensemos como está o nosso pensamento, o que temos alimentado, mais o medo ou mais a fé. E há uma história que é atribuída aqui a Chico Xavier, em que ele fala que os pensamentos às vezes são como aves que ficam sobrevoando ali a nossa cabeça, né? Elas sobrevoam. A gente não pode às vezes evitar que ela sobrevoe, mas a gente não pode deixar o quê? Que ela construa ali um ninho, né? Que ela construa um ninho, que ela pouse, que ela fique ali habitando, morando ali na nossa cabeça. Então essa analogia é interessante, que é como se a gente pensasse: eu não consigo que um pensamento difícil chegue, mas a gente tem como não alimentar, não acolher e deixar esse pensamento contínuo, né? Mas nós então continuamos na próxima semana, que nós vamos finalizar esse capítulo, e aqui é tão interessante, tão rico, né? E que nos mostra como é o retorno de uma pessoa que tem um equilíbrio, mas mesmo assim
ela tem esse receio. Então o ministro aqui, Genésio, com muita sabedoria, vai fazendo o contraponto, mostrando para ela, né, o cuidado ali com o pensamento, com o medo, e a gente vai perceber como ela reage ali a esses conselhos, a essas orientações do ministro Genésio. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.